Olá, tudo bem com você? Shalom a todos, a paz. Vou ler um texto com vocês aqui que está em Levítico, capítulo 21, versículo 1. E o tema de hoje será a lei do morto e o bom samaritano. É estranho, né? Você já ouviu falar alguma vez a respeito disso? Mas vamos entender o que significa isso, ok? Vamos lá. Levítico, capítulo 21, versículo 1 diz assim: Depois disse o Senhor a Moisés: Fala aos sacerdotes, filho de Arão, e dize-lhes: O sacerdote não se contaminará por causa do morto entre o seu povo. Ok? Vamos ler mais uma passagem que está ali no livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22 ao 23. Livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22 e 23. Também em algum lugar houver um homem em pecado, digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás, pois, porquanto é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Ok? Então nós temos aqui dois textos no Antigo Testamento e nós vamos abrir agora mais um texto que a gente vai verificar aqui junto no Evangelho de Lucas. Essa é uma passagem bem conhecida e nós vamos tentar agora fazer um link entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ok? Para algumas pessoas, o Antigo Testamento ou a Antiga Aliança, para outros o Novo Testamento, a Nova Aliança, para outras pessoas, né? Falam a respeito da Torá e para algumas pessoas tem a questão da interpretação, os escritos nazarenos, ok? Então a parábola, como é conhecida, do bom samaritano, eu creio que seja conhecido pela maioria das pessoas, até mesmo aqueles que não são habituados a ler ou a praticar a palavra, mas já devem ter ouvido essa mensagem há algum tempo da sua vida, ok? Diz assim o texto em Lucas, capítulo 10, versículo 25. Eis que se levantou um certo doutor da lei, em algumas traduções, mas no original, se levantou um discípulo, um talmide, um discípulo, um estudioso, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse discípulo perguntando para Yeshua, Jesus, o que eu deverei fazer para herdar a vida eterna? Na realidade aqui ele não estava querendo tentar a Jesus, mas é no sentido de experimentar Jesus, saber como que ele pensa, sendo ele um discípulo e Jesus sendo considerado um rabi, um mestre, como esse mestre vê a questão da salvação, da vida eterna. E ele lhe disse, Jesus: que está escrito na lei? Como lês dentro? Então Jesus, sendo um bom judeu, responde com uma pergunta. Isso é um costume do judeu, dar uma resposta com uma pergunta. Então volta a pergunta, para aquele que fez a pergunta. Então Jesus diz para ele: como você vê a lei, a Torá? Como você lê dentro do seu coração? O que chegou dentro do seu coração? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus, respondeste bem, faze isto e viverá. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Então esse discípulo deu a resposta perfeita. Jesus mesmo fala: nossa, respondeste bem. O princípio
da lei de Deus é isso: amarás a Deus de toda a tua força, todo o seu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele querendo justificar, querendo colocar algo ali para Jesus, fala assim: mas quem é esse então meu próximo para que eu faça o bem? Então por aí a gente já tem uma noção de que algo está ali meio obscuro, né? E Jesus vem então e propõe isso daqui. E respondendo Jesus, Yeshua, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o se retiraram, e deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Yeshua, Jesus: vai e faze-o da mesma maneira. Se nós pararmos aqui, estaremos sempre nesse entendimento comum na leitura e identificar ali o bom samaritano. Mas vamos estudar aqui algumas particularidades desse texto. Veja bem, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Então esse homem estava em Jerusalém. É interessante nós aprendermos alguns detalhes. Independente do lugar onde você esteja geograficamente falando, quando você está, mesmo num lugar baixo ou num lugar alto, acima, no sentido de latitude de Jerusalém, é prática de todo judeu, todo conhecedor da Bíblia, dizer que ele está subindo para Jerusalém. Não é num sentido demográfico ou geográfico, mas num sentido espiritual. Em qualquer lugar que eu esteja, mesmo seja mais alto ou mais baixo que Jerusalém, eu estou subindo a Jerusalém. Eu estou indo a encontro da cidade de Deus. Eu estou subindo num sentido até espiritual, que nós devemos almejar subir, Subir no entendimento, subir na compreensão, ir na presença do Altíssimo, Subir na presença do Altíssimo. Esse homem, ele estava em Jericó, ele estava em Jerusalém, estava descendo para Jericó. E no meio do caminho, ele foi pego por salteadores e ficou-se quase como morto, diz aqui o texto. Porém, quando nós vamos para os textos originais, nós percebemos que ali basicamente não havia mais fôlego nele. Praticamente esse homem estava como morto. Poderíamos considerar ele como morto. E este lugar é um lugar conhecido, que muitas vezes nós não identificamos aqui. Mas o salmista já falou sobre esse lugar, que fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu acho que você já identificou esse texto. É nesse caminho, o vale da sombra da morte é exatamente esse caminho que esse homem se encontra nessa parábola, que sai de Jerusalém indo para Jericó. Um caminho muito perigoso. E diz o texto que, passado um determinado tempo, estava indo um sacerdote, E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo, passou de largo. Então esse sacerdote, ele estava em Jerusalém
né? Eu ia falar Yerushalayim, como a gente diz no hebraico, e estava descendo pelo mesmo caminho. E viu esse homem no chão, desnudado, basicamente sem respiração nenhuma, a respiração era pouquíssima, poderia ser considerado como morto. E qual que é a prática desse sacerdote? Quando nós vamos nos escritos originais, diz que ele basicamente virou a sua cabeça, não deu importância para aquele homem que estava no chão. Mas nos textos que nós vimos anteriormente, lá na Torá, nos Antigo Testamento, nós vimos que era obrigação do sacerdote pegar aquela pessoa que estava morta e enterrar. Ele não ia ser considerado como impuro. E mesmo que ele fosse considerado como impuro, ele ficaria num período até o anoitecer e depois ele se tornaria puro novamente. E ele provavelmente já tinha feito o seu serviço, porque ele estava descendo de Jerusalém, indo para Jericó. Mas, quando ele encontra aquele homem, ele vira o seu rosto, finge que não viu aquele homem e não presta socorro. O socorro poderia ser de duas formas. Se aquele homem realmente estava vivo, ele deveria socorrer aquele homem, prestar serviço. E se aquele homem estivesse morto, ele deveria enterrar. Como nós lemos lá em Levítico, é função do sacerdote fazer isso, né? Passa mais um tempo, diz a palavra, que veio um levita. E um levita estava vindo por esse mesmo caminho e diz que ele também fez a mesma atitude. Mas nos escritos originais, dá a intenção, mostra que ele passou basicamente por cima daquele homem que estava considerado como morto. É como você estivesse, por exemplo, procurando um objeto, e aquele objeto está, por exemplo, ali no chão, você passa basicamente por cima daquele objeto e não percebe que aquele objeto estava ali. Essa é a ideia do texto original. Como que esse levita tem passado por cima daquele homem, fazendo que não percebeu que ele estava ali. E é interessante a gente fazer uma nota de rodapé. É importante você entender que todo sacerdote, ele é um levita. Todo sacerdote, ele é um levita, filho de Levi. Porém, nem todo levita se torna um sacerdote. Somente aqueles que são considerados filhos de Arão. Esses se tornam sacerdotes e posteriormente podem chegar a ser sumos sacerdotes. Só uma nota de rodapé para que a gente possa ter esse entendimento que possa ser usado para nós futuramente em outras interpretações bíblicas. Tá? E no texto bíblico nós entendemos que só é levita aquele que vem da tribo de Levi. Caso contrário, se ele não vem da tribo de Levi, ele não é um levita. Lembra que os levitas foram separados por Deus como uma tribo, especialmente para servir a Deus. Ok? Voltando ao texto aqui. Esse levita chegou, considerou-se que ele estava passando naquele lugar, mas que não deu conta de ver aquele homem jogado quase como morto, considerado como morto naquele lugar. Seria dever dele socorrer. Porém, diz as Escrituras que, passado um determinado tempo, apareceu o quê? Um samaritano, mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele quem? Daquele homem que estava ali considerado como morto, e vendo, se moveu de íntima compaixão. Se nós buscarmos também lá no texto original, nós vamos ver que ele olhou para aquele homem que estava ali no chão e viu-se ele naquele homem, ou seja, ele se colocou no lugar daquele homem. E a palavra diz que ele teve misericórdia.
E a palavra misericórdia vem na raiz no hebraico de útero, da palavra útero. Então quando nós vemos assim que Deus é um Deus misericordioso, Deus, a gente pode falar que Deus tem um útero sobre as nossas vidas, ou tem misericórdia sobre as nossas vidas. É a mesma palavra no hebraico. O que quer dizer esse texto misericórdia, ou quando nós linkamos com a palavra útero? Se você pegar uma mulher, para você ter um exemplo da grandeza de Deus, uma mulher basicamente numa gestação normal, ela passa por um período de 9 meses para gerar uma criança. Basicamente é isso. Há, lógico, casos que a criança nasce um pouco antes, mas basicamente o natural é 9 meses. Você entende pelo processo que aquela mãe vai carregar aquela criança dentro de si, vai haver desconforto, vai haver dificuldades, né? Muitas vezes essa mãe, por uma certa tipo de gravidez, um certo tipo de gravidez, ela vai ter que ficar em repouso. Ela vai se privar daquilo que ela faz normalmente para que aquela criança que está dentro dela possa vir a ter vida, no sentido fora de si, né? Quando nasce a criança. Então, há todo um transtorno, muitas vezes ela passa mal, tem enjoos, né? Tem escorrimento, todas aquelas coisas que uma mulher sabe o que acontece num período de gravidez. Ou seja, essa mãe usa de misericórdia para com o feto, para com a criança. Porque ela sofre, ela se coloca-se à disposição, ela se coloca-se no lugar daquela criança para que aquela criança tenha vida. Muitas vezes ela deixa de viver para si, para que agora durante 9 meses ela possa viver a favor daquela criança. Deus também, de uma forma figurativa, nos gera no seu ventre, cuida de nós, sofre por nós, batalha por nós, faz tudo para que nós venhamos ter vida e vida em abundância, como diz as Sagradas Escrituras. Então esse samaritano, ele se coloca no lugar daquele que estava morto, ou aparentemente morto. Ele se viu nele, ele se enxergou nele, teve compaixão, teve misericórdia, como diz a palavra de Deus. Mas como toda parábola, algo de estranho tem que ter, né? Porque uma parábola, ela faz uma ilustração para levar uma reflexão para que você possa ter um entendimento. É interessante nós notarmos que Jerusalém ou Jerusalém existe até hoje, que Jericó também existe, que existe esse caminho do vale da sombra da morte, também existe, então não são fictícios. E naquela época existia o sacerdote, existia o levita, também existia o samaritano. Mas o que é estranho, e aqui que a gente percebe a misericórdia, é que um samaritano jamais estaria nesse caminho. Seja ele está vindo de Jerusalém para Jericó ou de Jericó para Jerusalém. Porque o samaritano, pela sua essência, e você pode fazer depois um estudo à parte, você vai ver que o samaritano não se dava com os judeus. Havia ali uma briga intensa, né? Lembra-se daquela passagem que Jesus, numa determinada passagem, Jesus está ali no poço, lá em Samaria, e vem uma mulher e Jesus começa a conversar com ela. E ali naquele momento, depois de toda aquela conversa, Jesus é aceito pelaquela comunidade, ele até passa ali aquela noite e explica, ensina toda aquela comunidade. Mas, depois, uma passagem um pouquinho antes dessa daqui, Jesus está passando com os seus discípulos, querendo ir para Jerusalém, né, numa das festas anuais que tinha ali em Jerusalém, e o povo, percebendo que eles estavam indo para Jerusalém, não deixaram eles passar por Samaria. E logo depois ocorre esse texto, onde vem Jesus e coloca uma pessoa de um povo que acabou de fazer um rechaço com ele.
onde ele foi ressachado, né? Onde ele foi discriminado, onde ele foi colocado para fora. E Jesus vem e coloca como personagem principal um samaritano, ou seja, um habitante daquela cidade. E o que Jesus traz como ilustração? Nesta passagem, a coisa estranha, vamos dizer assim, é o samaritano estar nesse caminho, seja de Jericó a Jerusalém ou de Jerusalém a Jericó. Significa que ele estava, por exemplo, em peregrinação. Ele estava indo para a festa, ou participando da festa, ou estava para retornar da festa. E um samaritano, por si, pela sua cultura e essência, não estaria nesse caminho. E mais do que isso, ele pratica de misericórdia provavelmente para com uma pessoa judeu, que não era considerado do seu povo. Então Jesus mostra nessa ilustração que o meu próximo é aquele que está imediatamente próximo a mim, independente daquilo que eu acho, independente da minha cultura, independente da minha forma de ser ou daquilo que eu entendo que é certo ou que é errado. O meu próximo, então, é aquele que talvez eu considere como uma pessoa marginalizada, ou seja, à margem da sociedade, ou uma pessoa que eu não acho que não tenha caráter, uma pessoa que seja um estuprador, uma pessoa que seja qualquer coisa que eu entenda que não é correto, ou que as suas atitudes não são corretas. Este é o meu próximo. É interessante quando nós vamos para o texto original, mostra que esse samaritano ele estava na sua caminhada de techuvá. O que é techuvá? Techuvá é o processo que todo ser humano deve fazer quando ele pretende voltar-se a Deus, a converter-se a Deus. Como diz a palavra de Deus, todos nós estamos aqui distanciados da glória de Deus. Porém, quando nós recebemos Yeshua, Jesus, dentro do nosso coração, nós nos aproximamos de novo, nós somos reconectados com Deus. E quando nós somos reconectados com Deus, nós começamos uma caminhada de techuvá, uma caminhada de retorno, uma caminhada de arrependimento. Então eu começo a ter na minha vida estágios de santificação, estágios de retorno à prática da palavra de Deus. E aquele homem samaritano, Jesus disse que ele estava na sua caminhada de retorno, na sua caminhada, na realidade, de techuvá. Ou seja, o seu coração estava no processo de se converter, ou já estava naquele processo que já iniciou seu processo de coração de deixar aquelas coisas passadas e voltar-se para as Sagradas Escrituras, independente de qualquer situação. Então aquele homem estava ali e começou o quê? A usar a prática da palavra de Deus. Ele, por essência, deveria nem se importar com aquele homem. A Sagrada Escritura não diz que aquele homem que estava jogado ao chão era um judeu. Mas, como Jesus traz o entendimento do sacerdote e do levita, nós fazemos uma interpretação que provavelmente seja um judeu que estava ali. E aquele samaritano pratica de misericórdia para aquele homem. Tanto que ele pega aquele homem, cuida das suas feridas, dos seus ferimentos, né? Diz ali do azeite e do vinho, que eram utilizados antigamente e até hoje, que são anti-inflamatórios, tal, para limpar as feridas, né? Todo um tratamento que devia ser feito. Ele faz ali o quê? Os primeiros socorros, leva aquele homem para uma hospedaria, fala para aquele dono da hospedaria, você cuida desse homem, por favor, e depois eu voltarei, e se você teve algum custo com ele, eu acrescentarei a paga. Ele dá ali, de antemão, 2 denários. Né? 1 denário é o valor de um trabalhador, de um dia, né? Do trabalho de um dia de um trabalhador. Ele dá 2 denários para aquele homem. Ok? E ele depois retorna, né? Aquela hospedaria para resgatar aquele homem, provavelmente. Aqui o texto não diz, mas nós, colocando num sentido de parábola, provavelmente aconteceria esse fato. Mas o fato é interessante que você percebe que o sacerdote
deveria praticar a palavra e não praticou. O levita deveria praticar a palavra e não praticou. Era mandamento para o levita, para o sacerdote, socorrer aquele homem. Independente se ele estava morto ou não, era função. E é função também para nós socorrermos todos aqueles que estão no caminho, que estão caídos, que estão à margem do caminho, que estão desnudados, ou seja, não estão vestidos com a palavra de Deus. Com aqueles que estão desesperados, é a função nossa. Lógico que qualquer pessoa do mundo pode socorrer outras pessoas, mas é função da igreja, é função do povo de Deus, salvar e resgatar aquele que está no caminho, necessitando de socorro, necessitando da palavra, necessitando do auxílio de Deus. É nós que devemos fazer isso. E não colocarmos a nossa roupa de religiosidade e deixar de lado certas situações. Não, eu não vou me misturar ali porque eu sou santo. Eu não vou me misturar ali porque eu sou crente de tal igreja. Eu não vou me misturar ali, eu não vou conviver com aquelas pessoas porque elas não condiz com os dogmas que eu considero. Mas veja bem, a palavra de Deus diz, Jesus disse, Pai, eu não peço que vós tire eles deste mundo, mas que guarde eles. Ou seja, nós estamos nesse mundo para, entre aspas, estarmos misturados como sal para salgar aquilo que poderia se perder. Que essa era a função do sal. Era salgar o alimento, né, principalmente a carne, o peixe, para que ele não viesse a apodrecer, para que ele não viesse a perecer, para que ele não viesse a se perder. E essa é uma função nossa. Seja quando nós estamos no ambiente de trabalho, ou qualquer ambiente, seja de lazer, seja de estudo, nós estamos ali para salgar aquele ambiente, para salgar aquelas pessoas, para que elas não venham se perder. E nós colocamos muito naquela máxima, mas eu vou me contaminar, eu não vou estar na roda dos escarnecedores. Mas você tem que entender o que significa escarnecer. Escarnecer é ridicularizar, é zombar, é colocar em afronta, por exemplo, a palavra de Deus, os ensinos da palavra de Deus. Ou viver, né, naquele momento de forma totalmente errada. Mas você, como cristão ou como servo de Deus, independente de como você enxerga essa questão da interpretação, você deve estar ali para salgar. Você deve estar ali naquele lugar como luz. Como as trevas vão enxergar a luz se a luz não chega próximo das trevas? Você não deve ter as práticas das trevas. Mas você deve estar ali com as práticas da lei, da Torá, da luz, para iluminar as outras pessoas. O próprio Yeshua diz, vocês são a luz do mundo, não pode se esconder a luz, né, de uma cidade edificada no monte, não pode ser escondida. Ela está lá no monte e ela está ali para quê? Para iluminar, para ser referência. Então, quando você está num determinado lugar, você está ali para ser referência para as outras pessoas. É lógico, se acontecer situações, você deve se comportar de forma cristã, de forma a seguir essa palavra. Se, por exemplo, você está numa roda e começam a falar mal de alguém, se você puder passar um exemplo que não se deve fazer isso, você deve fazer. Mas tudo com sabedoria. Mas se você está naquele ambiente e você vê que você não tem como passar uma instrução, você deve retirar-se. E talvez nesse retirar-se seu, a pessoa vai entender, aquela pessoa não gostou do comentário que eu estava fazendo. Por que não gostou? Aí nós vamos começar a salgar aquela vida, trazendo o quê? Questionamento. E se uma vez essa pessoa vier até nós poderemos colocar
o ponto bíblico, ponto da lei. Na realidade é uma lei, né? A gente fala muito de lei, mas Torá significa ensino, ensinamento, né? Orientações. E ali nós vamos trazer orientações para aquela vida. Então cabe nós, que muitas vezes vestimos essas vestes de religiosidades, buscar e socorrer aquele que está ferido no meio do caminho, que foi machucado, e muitas vezes talvez até pelas religiões, muitas vezes até pelos ensinamentos dos homens, que consideravam-se autoridades espirituais entre o seu povo. Então fica essa reflexão, essa palavra para o seu coração no dia de hoje, esse estudo.